Muito bom dia! Nesse vídeo eu vou contar para vocês finalmente eu vou revelar para vocês por que eu voltei a trabalhar com oráculos. Eu trabalhei com oráculos muitos anos atrás, mas muitos mesmo, põe aí uns 15. E aconteceram algumas coisas que me fizeram largar o oráculo, largar o tarô, mas um mês e pouco atrás aconteceu duas coisas muito sensacionais que eu vou contar para vocês nesse vídeo e ao mesmo tempo vou convidar vocês para vir fazer uma sessão comigo para a gente comemorar esse retorno. Então, bora lá para esse vídeo. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Para você que é novo aqui no canal, eu sou o Nando Hanner, sou astrólogo há 15 anos, criador da Academia Astrológica, trabalho com astrologia terapêutica ou terapia astrológica, que é a base do meu trabalho. Hoje 90% da minha agenda é preenchida pela terapia astrológica, tá? Obviamente ainda faço trabalhos de mapa natal, de previsões, de sinastria, de astrocartografia, tudo isso está incluso ali dentro da gama de serviços, mas a base principal é a terapia, tá? Que é onde a gente usa, nas sessões, a gente usa o seu mapa natal, todos os trânsitos que estão acontecendo, trânsito de lua, eclipse, planeta retrógrado, progressões, revolução solar, a gente usa tudo que tem dentro da astrologia para ajudar você no seu dia a dia, tá? Essas sessões podem ser feitas semanais ou quinzenais, dependendo de como você tiver, de quais são as suas questões, e a gente sempre trabalha na direção de um objetivo. Tendo dito isso, a parte do oráculo, do tarô, que hoje estou usando o tarô mitológico também, mas eu estou usando essencialmente esse aqui, o tarô dos dragões, o oráculo dos dragões estelares, porque aconteceu um negócio super importante para mim no último mês e meio, que me levou a retomar essa história. Mas eu vou contar para vocês, vou dividir esse vídeo em duas partes, tá? A primeira, eu vou contar para vocês por que eu larguei o tarô. E depois eu vou contar o lance que aconteceu comigo lá uns meses atrás. Um mês e meio, 2 meses atrás mais ou menos. Lá atrás, lá antigamente, era uma vez, uma história, muitos, muitos anos atrás. E eu tô falando assim, isso foi 2011, 2010, 2011 mais ou menos. Eu estava terminando meu curso de astrologia lá na Gaia e eu estava fazendo vários cursos que tinham ali em volta, né? Então eu fiz um curso de mitologia grega. Aí depois, essa história da mitologia grega foi tão interessante que eu fui fazer o curso do tarô mitológico. E aí eu comecei a trabalhar com o tarô, que pra mim era um negócio assim, ainda é, tarô é um negócio que pra mim é super cabeludo, super complexo, difícil. Pra mim é difícil executar isso aqui, é uma coisa que pra mim é complicada. Mas a gente vai treinando, a gente vai associando coisas e vai aprendendo, né? E aí o que aconteceu foi que eu comecei a usar o tarô. Eu comecei a atender e eu fazia sessões de tarô ou sessões de astrologia. Eu não usava os dois juntos. E eu tive duas experiências que foram muito intensas nesse sentido, ah, da dificuldade que se tem de trabalhar com o tarô, pelo menos para mim foi, que é a expectativa que as pessoas têm de você conseguir dar a resposta certa para o que elas querem. E eu tive duas experiências que foram muito frustrantes para mim, foram muito difíceis, porque o meu trabalho sempre foi ajudar as pessoas a tomar decisão e não tomar por elas. E isso é uma coisa que, quando a gente está lidando com o tarô, pelo menos da minha experiência lá atrás, era muito difícil, que as pessoas sempre iam procurando a resposta certa. Elas sempre iam procurando o que deveriam fazer e não que tipo de pensamento elas deveriam ter para poder lidar com aquela questão e tomar a própria decisão. O ser humano quer alguma resposta definitiva para ele não sofrer, para ele não errar, para ele não se decepcionar, o que não acontece nem na astrologia. E o tarô, assim, o tarô ele é absurdamente preciso, assim, é de um negócio que é assustador às vezes. Mas eu ainda assim acho que isso deve ser usado com cautela e deve ser uma ferramenta de orientação e não de decisão. Eu vou contar uma história só, eu ia contar duas, mas eu vou contar só uma porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas um dia eu fui na casa de uma pessoa, eu atendi em domicílio naquela fase, eu fui na casa dessa cliente e quem chegou para mim, né, quem abriu a porta para mim foi o marido.
E na hora que eu entrei no apartamento, aquele apartamento bem grande, com aquela sacada gourmet e tudo mais, né? Tinha uma bicicleta, né? E uma bicicleta de pedalar em estrada, aquelas bem fininhas, né? E naquela época eu tava pedalando em estrada. Então na hora que eu entrei, eu falei, ô, legal, né? Bike e tal. Aí o cara contou que ele tava pedalando. Aí a gente trocou uma ideia, conversou, deu risada, né? Aquela coisa toda. Teve uma conexão bacana ali. Depois de um tempo chegou, a esposa chegou e o cara deu um beijo nela, falou, vou pra academia lá, bom trabalho aí e tal. Foi embora. E aí ficou só eu e ela. E aí ela falou assim, depois de uns minutinhos, isso não foi imediatamente, mas o ponto foi, é o seguinte, eu tô tendo um caso com um cara no trabalho e eu tô meio que apaixonada. E eu quero saber se o cara vai me assumir. Porque se ele me assumir, eu vou largar meu marido e vou ficar com ele. Se ele não assumir, eu vou ficar curtindo aqui da forma que dá, até a hora que der. Aquilo me deixou assim absurdamente chocado. Foi muito chocante para mim. E eu abri as cartas ali muito a contragosto e eu vi que a percepção que eu tive ali é que o cara não estava afim de mais coisas do que já estava acontecendo. E eu expliquei isso para ela e ela falou que, tá bom, beleza, então vai ficar do jeito que for. Ela fez umas perguntinhas ali com relação à vida do filho, o dinheiro, coisa do marido e tal. E aí depois eu fui embora. E essa foi a segunda experiência. A primeira experiência não foi tão drástica, mas também foi bastante frustrante. E aí, com todas as coisas que eu estava vivendo, eu decidi que eu não queria mais fazer isso. Eu não queria mais fazer esse tipo de análise, eu não queria mais vivenciar essa energia. E eu, naquela época, lembra que faz 15 anos, tá? Naquela época eu falei, eu não quero mais fazer parte disso, eu não quero mais usar isso e eu resolvi parar de usar isso. Hoje eu sei que muitas coisas dependem da minha orientação, que é muita coisa que eu faço no meu trabalho hoje. A pessoa vem perguntando, mano, eu quero saber se vai dar certo. A primeira coisa que eu falo é, eu não sei se vai dar certo. O que a gente sabe é como que você pode agir dentro de tal situação e que tipo de situações ou emoções ou relações você pode esperar daquilo. Se é mais trabalhoso, se é mais difícil ou se é mais fácil, mais simples e mais fluido. Mas o resultado em si a gente não consegue saber, tá? E aí eu decidi que eu não queria mais, eu ia ficar só com a astrologia e eu larguei o tarô. Larguei nunca mais. Eu peguei no tarô assim uma vez ou outra ao longo desses anos para tirar alguma coisa para mim ou então para fazer uma brincadeira e tal, mas eu nunca tive o retorno profissional daquilo, tá? Até que quem me conhece, quem é meu cliente de terapia, por exemplo, ou que é meu amigo, já fez mapa comigo, sabe que eu tenho um lance muito forte com sonhos. A minha memória para sonhos é muito poderosa, ela é muito detalhista, minha memória é muito rica dentro desses sonhos, onde eu lembro, meus sonhos são super extensos e com detalhes e com falas e com... Óbvio que não são todos, mas eu tenho alguns que são, né, a Carol, minha esposa mesmo, fala, nossa, como que você lembra de tudo isso? Não é possível, que eu lembro de detalhes assim, sabe, caminhos e tal. E eu tenho, faz parte profunda do meu trabalho terapêutico fazer análise de sonhos, porque eu tenho uma formação junguiana e dentro dessa formação junguiana a gente trabalha essencialmente com análise de símbolos, né? E dentro dos sonhos isso acaba, e a análise dos sonhos ela é um trabalho permanente dentro da terapia, tá? Então o que aconteceu? Olha que legal. Uma certa noite, eu sonhei que eu estava em um campo, era um campão bem grande assim, e eu estava correndo. E na hora que eu estava correndo, eu sabia que eu tinha que me direcionar, era uma gramona assim, um céuzão azul, né? Eu tinha que correr em direção a um penhasco e eu tinha que saltar e eu precisava chegar num outro lugar, num outro patamar, numa outra ilha que estava lá do outro lado, mas que é como se fosse um penhasco assim, não tinha um caminho, eu tinha que pular por cima daquilo. E aí na hora que eu tava indo, eu tava correndo e tal, eu tava com aquele medo. Tipo, eu não vou conseguir pular aquilo, não tem como eu conseguir pular aquilo. E uma voz falava pra mim, não, vai que vai dar, vai que você consegue. Eu falei, mas não dá, mano, tem 500 metros de distância de um negócio pro outro. E vinha aquela energia me empurrando pra frente. E na hora que eu tava correndo, eu fico todo arrepiado, ó. Tô todo arrepiado. Aí, a hora que eu tava correndo, todos os cachorros que eu já tive, os cachorros e as cachorras, e as cadelas, né? Eles foram chegando um por um e foram correndo assim, e eles iam correndo do meu lado e olhavam pra mim, sabe aquela cara de cachorro?
Só de lembrar deles, assim, dos que já foram, né? É super emocionante. Eles vieram, eles começaram a correr do meu lado e um por um eles foram correndo na frente, eles foram se juntando, eles foram entrando corpo a corpo, eles foram se mesclando. E aquilo, nossa, eu tô todo arrepiado. Gente, se vocês soubessem, se eu conseguisse mostrar pra vocês. E aí eles foram se mesclando e eles se transformaram num cavalo grande, branco, com asas, mas ao mesmo tempo tinha escamas. E era como se fosse um dragão em forma de cavalo. Ele não era gigantesco, dragão gigantesco medieval, mas ele também não era só um cavalo, ele era branco assim, né? E aí eu sabia que eu tinha que pular. E aí eu vim correndo, eles se misturaram todos e se transformaram nesse bicho. Eu corri, pulei para as costas do cavalo, do dragão, do cavalo dragão, e, a gente saltou. E aí a gente foi voando junto assim e foi indo lá em direção à outra ilha. E aí eu acordei. Aí eu contei esse sonho pra Carol, tá? Falei, nossa, tava bacana, pô, legal. Foi assim. Aí passou. É... Aí passou. Aí a gente foi pra Convenção das Bruxas, lá em Paranapiacaba. E a gente ficou com o nosso stand na sede da Associação Brasileira de Bruxaria, que é a principal, é a sede, né, do evento. E na hora que a gente entrou, a gente tinha o nosso stand que ficou do lado de fora no galpão ali, e a gente entrou na casa para conhecer a casa, que a gente nunca tinha entrado, né? Na hora que você entra, tem todos aqueles produtos, né, de bruxaria na parede e tal, como se fosse uma loja, né? E no balcão, bem no balcão, tinha um monte de produtos e embaixo tinha vários decks assim de oráculos, né? E na hora que eu entrei, o meu olhar foi diretamente, mas diretamente para a caixinha do Oráculo dos Dragões. Mas foi, tipo, eu nem consigo, não olhei para mais nada, foi direto para aquilo. E aí eu fui, olhei e tal, eu falei, nossa, Oráculo dos Dragões, né? Que bacana. Quero ver. Aí a mulher pegou e me deu. Aí na hora que eu peguei aquilo, eu senti uma energia tão forte na hora que eu peguei o baralho, que eu falei, eu não tenho nem o que cogitar, né? Porque eu tô sentindo esse chamado, eu nem tava pensando no sonho, tá? Eu nem tava pensando no sonho. Eu só tava sentindo a energia acontecer ali. E aí eu peguei o baralho, comprei o baralho, sentei e comecei foi abrindo, né? Cara, a primeira carta que apareceu foi essa aqui. Eu vou ver se consigo mostrar para vocês. Esse aqui é exatamente o cavalo dragão que estava no meu sonho. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. Isso aqui é exatamente a figura do dragão que estava no meu sonho. E essa é a carta número 3 da transformação. Transformação, que é uma coisa que está acontecendo comigo seriamente ao longo desse semestre. Tem muita coisa acontecendo. Assim, aqui atrás, se vocês me assistem por vídeo, alguém que me acompanha, o meu pessoal da terapia que me acompanha por algum tempo, sabe de algumas coisas que estão acontecendo, mas vocês não sabem dar 1/3 das coisas que estão acontecendo dentro desse mundo que tem para esse lado aqui, as dificuldades, as coisas boas acontecendo, mas foi um semestre muito agitado. E só para fazer um paralelo astrológico, hoje a gente está com um trânsito muito importante que é Urano, né? Urano passando no final do signo de Touro. Exatamente nesse momento onde nós estamos, o Urano está exatamente em conjunção com o meu Sol. E Urano é um planeta de oscilações, de transformações, de alterações, de rompimentos com realidade, de alteração da percepção da realidade. E muito disso está acontecendo comigo hoje. Tá? Então faz muito sentido essa carta aqui sair para mim e mostrar que eu tenho que me transformar e me redefinir como pessoa, como essência. E muitas coisas estão acontecendo, eu vou contar para vocês tudo que está acontecendo ao longo do semestre, eu vou soltando essas novidades para vocês, tá? Na hora que eu abri e eu vi essa carta aqui, eu lembrei do sonho. Aí eu falei, é isso que eu tenho que fazer. Então eu estou retomando, eu comecei a retomar esse meu trabalho. Acho que eu vou até fazer uma tatuagem desse dragão. Eu já tenho um dragão tatuado nas costas, tá? É que vocês não sabem, mas eu tenho um dragão tatuado nas costas e eu acho que eu vou fazer esse aqui também. Só o último detalhe, é por isso que eu voltei, tá? A trabalhar com isso, então eu estou usando isso com frequência. Quer fazer uma sessão? É só mandar mensagem para mim, aqui embaixo tem o WhatsApp para entrar em contato comigo, mas só para vocês terem uma ideia, eu decidi fazer esse vídeo aqui
agora. Eu estava planejado para daqui uns dias, mas eu resolvi fazer agora. Na hora que eu abri o baralho, a primeira carta que estava aqui era essa aqui. Eu nem sabia. A primeira carta. Só para vocês verem como o negócio é importante. Então, no final da história toda, o que eu quero dizer para vocês é que a gente vive recebendo mensagens sutis da vida o tempo todo. E se você está conectado com a sua existência, se você está conectado com o seu ser, se desenvolvendo, percebendo as suas coisas, você consegue aproveitar todas as oportunidades importantes que estão te oferecendo energia, só que às vezes é muito sutil. Você precisa estar com essa atenção ligada, né? E isso é uma coisa que a gente faz essencialmente através de meditação, de espiritualidade e de autoconhecimento, que a terapia ajuda muito. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês para uma sessão que é super legal, é super divertido. E eu espero poder ajudar vocês cada vez mais, tá bom? Beijo.